o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja. Amém? Podeis tomar assento, queridos. Daqui mais alguns instantes eu vou pedir a igreja estar de pés. Nesta noite, compartilhar algo da parte de Deus aos nossos corações, para que o Senhor venha nos abençoar. Mas antes eu quero, se possível, por favor, com muita alegria poder voltar aqui. O pastor William e sua esposa já são meus amigos, posso dizer com todas as palavras a alegria que tenho de poder voltar aqui e trazer a palavra do Senhor. Queridos, o pastor William me disse que poderia trazer aqui uma palavra livre, né? Queria muito poder ministrar sobre Abacuque, que é o livro, que é o tema que me fora dado, mas ele disse que estaria à vontade para trazer um tema livre. E eu quero trazer um tema livre baseado no que está acontecendo nestes momentos que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma frase que anda muito, a gente vê as pessoas comentando que o mundo está acabando. Eu queria corrigir, queridos. Na verdade, o mundo não está acabando. É o tempo que está findando. Há uma diferença entre o mundo acabar e o tempo findar. O tempo, ao findar, o mundo ainda continua. E por sua vez, continuando, será lamento, será muita tristeza. Porque tudo nos prova por A mais B, baseado no livro de Mateus, capítulo de número 24, que a qualquer momento, diante dos sinais que se cumprem, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto, queridos, está visível. Só não enxerga quem não quer enxergar. Talvez queira fazer vista grossa, não quer dar ouvido, mas está visível. Inclusive, queridos, alguns até fazem uso da interpretação do que está acontecendo de forma errônea também. Ah, mas Israel foi quem foi lá e jogou uma bomba para completar. A bomba que foi lançada no Irã não é nos civis. Em nenhum momento foi mirado para atingir pessoas inocentes, pessoas civis, mas sim setores militares, generais, comandantes desta linha do islamismo muçulmano xiita, porque os árabes são sunitas. Então eles estão de todas as maneiras tentando atingir Israel, na verdade, não na área militar, mas civis. Vocês podem ver que o alvo dele é hospital, como agora recentemente aconteceu. Mas eu só queria trazer um alerta. Qual é o maior objetivo? Como sempre, Israel sempre foi perseguido. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o diabo está trabalhando como vem trabalhando desde quando Israel foi nomeado por Deus por nação eleita, por sacerdócio real, por menina dos seus olhos. Vem sendo alvo de ataque de todo aquele Oriente Médio. Mas eu preciso dizer para a igreja que o objetivo de Israel na nação do Irã são as armas de destruição em massa, as bombas nucleares. Queridos, imagine, eu vou finalizar essa parte, mas eu preciso dizer um detalhe. Imagine se eles já estivessem de posse ou em mãos das bombas nucleares. Eles estariam mandando bombas balísticas? Não. Estariam mandando bombas nucleares. E o maior objetivo do Irã, que é o maior inimigo de Israel, é Israel e os Estados Unidos.
E o Brasil, pela incompetência de quem está governando, também está envolvendo o nosso país, que nunca se envolveu em nada disso, sempre foi neutro. Agora nós estamos também sendo alvo de algo que não é a pessoa que representa o Brasil. É apenas um presidente que, se Deus quiser, o ano que vem, próximo ano, não volta ao seu lugar, se Deus assim permitir. Mas a Bíblia nos ensina a orar por Israel, pela paz de Israel. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pés nesse momento. Nós vamos fazer uma oração pela paz de Israel e, consequentemente, pelas demais nações, porque a terceira guerra mundial já está aí, queridos. Se a Rússia entrar, se a China entrar, a coisa vai ficar estreita. Mas a qualquer momento a trombeta vai soar. Quem estiver preparado vai para o céu. Quem não estiver preparado está correndo o risco de ficar. E o diabo não está brincando de ser quem ele é. Nunca vi tanta proposta do inimigo para nos tirar da igreja. Nunca se vê tanta proposta para nos impedir de estudar a Bíblia Sagrada. Nunca vi tanta proposta para nos tirar da oração. E a Bíblia diz que castas de demônios só saem com jejum e oração. Mateus 17, 21. A Bíblia nos ensina que não há outro meio de vencer o poder do diabo nesses últimos dias que não seja através da oração e do jejum. E por sua vez, como disse o nosso jovem aqui, uma vida de verdadeiro adorador. Oremos. Querido Deus e Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor, que devemos alegrar com os que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram. E neste exato momento, Senhor, o Irã fez uma ameaça para os Estados Unidos. Meu Deus, eu não sei o propósito que está para se cumprir de forma escatológica, Senhor. Mas se isto acontecer conforme foi predito por aquele monstro daquele país, que hoje seria um ataque fulminante nos Estados Unidos, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Nós sabemos que a Tua vinda está próxima e tudo isso é possível acontecer. Mas, Senhor, permita, meu Deus, que a Tua mão esteja sobre essas decisões e que nada aconteça além daquilo que, porventura, tem que acontecer para que se cumpra a Tua palavra. Mas que almas, vidas venham se render aos Teus pés, Senhor. Que almas não venham perder a oportunidade de ir no arrebatamento da igreja, porque a igreja não vai passar por esta terceira guerra, meu Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia da nação de Israel, Senhor. Uma atitude corajosa, uma atitude, ó Deus, de quem realmente preza pelos valores da vida, preza pelos países do mundo, porque da mesma maneira que eles são capazes de lançar bombas naquele país, é capaz de lançar em qualquer outro país, porque eles não têm amor próprio, meu Deus. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se tornaria frio. Eu não sei qual é a direção que o Senhor está nos dando nesta noite, mas nós estamos orando pela paz de Israel, meu Deus, para que o Senhor coloque a sua mão, para que o Senhor proteja famílias, pessoas inocentes que estão sendo vítimas da crueldade humana, meu Deus. Cobre, Senhor, aquela nação com o teu sangue. É ali que o Senhor vai voltar. É ali no Monte das Oliveiras que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja.
Oh Deus, e nós, as demais nações, temos Israel como o relógio do arrebatamento da igreja. E eu tenho certeza que este dia está próximo da tua volta, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, levantar a nossa cabeça e olhar para o alto e dizer: nada nesta vida me separará do amor de Cristo. Nenhuma outra qualquer proposta deste mundo vai me tirar. O diabo está trabalhando na família, o diabo está destruindo famílias, o diabo está trazendo dissensão, o diabo está trazendo coisas terríveis, porque o mundo jaz no maligno. Mas enquanto a igreja estiver na terra, quem manda é a igreja na pessoa bendita do Espírito Santo. Oh Deus, enquanto a graça estiver na terra, a igreja, aleluia, estará avançando, pregando as boas novas e levando a palavra do Senhor, porque diz a tua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós somos a igreja do Senhor. Eu não estou falando de parede, eu não estou falando de arquitetura, eu estou falando de vidas que verdadeiramente são vasos do Senhor e têm seus nomes escritos no livro da vida. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor nos dê autoridade para onde colocarmos a planta do nosso pé, haverá milagres, haverá milagres, haverá milagres, em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Vou lhes trazer uma palavra não muito das agradáveis de se ouvir, porque falar de demônio já incomoda, mas a gente tem que falar algo a respeito, porque uma vez que o mundo jaz no maligno, nós temos que ter as nossas armas para poder vencê-las. Marcos capítulo de número 5. Vamos ler até o versículo de número 9 apenas. Não vamos ler todo para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: o endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me tormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Podeis tomar assento, queridos. Meus amados, hoje nós enfrentamos diversas vezes lutas diárias, e muitas das vezes por detrás dessas lutas tem alguém interessado na sua derrota, seu fracasso, deixar você para baixo, querer fazer você desistir dos seus sonhos,
Não é pecado sonhar. Pecado é inverter os valores do sonho. É achar que o sonho é mais importante do que uma vida com Deus. Quantas pessoas nos ferem? Pessoas que às vezes estão em nossa volta, nos magoam. E a gente, de forma humana e biológica, queremos tomar, muitas das vezes, do nosso próprio punho e resolver da nossa maneira. Quando um carro fecha o nosso veículo, a vontade de querer resolver. Quando pisa no calo, se eu pegar. Então é natural que nós, como seres humanos, às vezes nos deixamos ser levados por atitudes impensadas. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser possuídos da graça e do conhecimento, porque graça nos dá sabedoria, e sabedoria, por sua vez, nos dá maturidade para resolver as mazelas e os dilemas da vida, sem sermos corrompidos por ela, sem sermos tragados por ela, porque o Senhor está conosco, o Espírito acampa ao redor. Mas uma vez que nós agimos por nós mesmos, o Espírito que poderia estar próximo de nós estará ao nosso derredor. O Espírito Santo precisa estar ao nosso redor, porque é Ele que vai nos blindar, é Ele que vai nos dar força para resistir os dias maus. Dá vontade de perder o controle? Dá. Tem hora que dá vontade de você resolver do seu modo? Dá. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa Ele agir, deixa Ele tratar. Nada fica impune aos olhos de Deus, nada fica omisso, nada fica às escuras aos olhos de Deus. Ninguém toca no ungido de Deus, ninguém toca num adorador, ninguém toca numa pessoa que tem uma vida com Deus. Mas esta vida precisa estar no altar e derramar sobre o altar do Senhor as nossas dores, as nossas agruras, as nossas mazelas. Mas o diabo trabalha 48 horas, mas o dia só tem 24. Não, mas ele trabalha sempre com horas extras, porque ele não quer ver você feliz. Talvez você entrou aqui dizendo: Pai, não aguento mais tanta luta. Parece que tudo está se fechando. Tem certas coisas na nossa vida que, quando não acontece a bênção, não significa que Deus não esteja conosco. Muitas das vezes aquilo que pedimos não acontece é porque Deus quer nos dar uma lição, quer nos ensinar a dizer não quando é preciso dizer não, a dizer sim quando é necessário dizer sim, mas debaixo do seu propósito. Porque Deus também disse não para os heróis da fé. Tem uma pregação do pastor Eliseu que eu sou apaixonado. Ele disse não para Adão, que não permaneceria no Éden. Ele disse não para Moisés: tu não vai entrar na terra prometida. O não de Deus também é resposta. E nós temos que compreender isso, igreja, porque não resta mais nada escatologicamente que falta se cumprir. Aí alguém me diz assim: mas o evangelho vai ser pregado. Sim, o evangelho já está sendo pregado em todos os cantos e recantos do mundo. E não significa que será pregado toda ela antes do arrebatamento. Infelizmente, para alguns, o evangelho vai chegar na grande tribulação. Não significa que o evangelho não foi pregado, porque hoje as redes sociais, hoje em qualquer lugar do mundo, o evangelho está tendo o seu lugar, o seu espaço. E aqueles que porventura não derem ouvidos à voz do Espírito Santo,
é porque estão com o coração endurecido, estão com o coração longe de Deus. Mas o Senhor continua falando com a igreja. Então seria talvez essa o único sinal do que ainda poderia fazer-nos entender que a volta de Jesus ainda não seria ou não estaria por vir em breve. Mas não, esta profecia, ela vai se cumprir lá, na grande tribulação, porque muitos que ficaram, que conheceram o Evangelho, que brincaram com o Evangelho, que não levaram a sério o reino, que não levaram a sério o louvor, que não levaram a sério uma vida com Deus, ao ficar no arrebatamento, pasmem, vai ser pregador como nunca foi, vai ser cantor como nunca foi. Por quê? Porque é a última oportunidade. Última. Então, querido, nada melhor do que ser salvo pela graça, do que ser salvo pela dor. Hoje você tem liberdade, nós temos liberdade. Eu sei que o inimigo trabalha arduamente, mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está com ele. Ele pode vir com lança, ele pode vir com arma, ele pode vir com a mulher mais linda do mundo, ele pode vir com o rapaz mais gatinho do mundo, ele pode vir com as propinas, ele pode vir com um prato de lentilha, ele pode vir com o que vier. Maior é o que está conosco, porque nada vai deter a marcha da igreja. Nada vai deter a marcha da igreja. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Tudo bem que na história nós somos os gentios, e o povo de Israel é o povo escolhido, mas escolhido, gentil ou não, somos o povo que vai morar no céu, e lá, aleluia, não haverá separação. Todos nós estaremos juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu sei que as mágoas às vezes nos faz tomar atitude, e é uma verdade que não há o que questionar. Quem magoa, esquece, mas quem está magoado, fica ferida. Quem magoa, esquece rapidinho. É igual os irmãos de José. É igual os irmãos de José. Se depararam com o governador do Egito. José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. Sabe por quê? Porque quem magoa e fere, esquece facilzinho, mas quem está ferido, não esquece. Acontece que José teve uma visão. Depois eu já vou entrar aqui no texto do Gadareno. Acontece que José teve uma visão, mas na visão dele eram 11 que se prostravam. Se não me foge a memória, eram 11 que se prostravam, e ali só estavam 10. Ele contou. Opa, é agora que eu vou. Porque ele poderia vingar. Ele tinha todas as condições para vingar o mal que seus irmãos fizeram. E eu diga-se de passagem, a maior mágoa dos irmãos de José, acreditem, não era só por causa da manta colorida, não era porque o filhinho xodó do papai, não é porque apenas ele teve um sonho que via seus irmãos se prostrando diante dele. Já era um motivo suficiente para ter raiva. Mas acreditem, a maior raiva que os irmãos de José tinham dele era, sabe o quê? É porque Jacó deu aos seus 12 filhos a herança ainda com vida. Sabe qual era a herança? Terra. E a terra que deu a José era a única que tinha um poço de água, que foi feita por Abraão. Aí Abraão entupiu, entulhou, por conta dos amalequitas que vieram atacar. Mas aí Isaac desentulhou, e aí deu para o seu filho Jacó como presente, e Jacó por sua vez deu a José. Então a maior inveja, a maior revolta dos irmãos de José foi porque no terreno de José tinha o poço de Jacó. E quiseram matar José num poço, levaram para Dotã, jogaram ele no poço, um lugar onde tem fluente de águas,
Mas no poço que jogou, não tinha água. Sabe por quê? Porque Deus nos livra da morte. Deus livra o pregador da morte. Deus livra o adorador da morte. O poço não é lugar para profeta morrer. O poço não é lugar para adorador morrer. Sabe por quê? Porque Deus não deixa Satanás dar o brado de vitória na tua vida. Ele te ama do jeitinho que você é. Mas Ele contou, é 1, é 2, é 3, é 4, é 10. Está faltando 1. Não é a hora de cumprir os sonhos de Deus na minha vida. Ainda não é a hora. A gente tem que entender isso, que tudo tem o tempo de Deus para a nossa vida. Nem tudo é como nós queremos. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo no estralar dos dedos. E não é assim que funciona. É no tempo de Deus. Eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida. Está chegando a hora do teu milagre. Está chegando a hora que Deus vai abrir a porta. Está chegando a hora que vai haver a reconciliação. Está chegando a hora que Deus vai trazer seus filhos. Está chegando a hora que Deus vai trazer seu marido, sua esposa para a casa do Senhor. Porque os dias estão se findando. Prendeu Simeão. Simeão vai ficar. E traga Benjamim. Traga esse outro irmãozinho. Ele sabia quem era, mas traga esse que está faltando. Tudo que o pai, Jacó, não iria liberar, em hipótese alguma. Só liberou porque quem pediu, que foi Judá, Rúben pediu também. Rúben pediu. Mas Jacó disse, não confio em você. Mas você sabe por que ele não confiava em Rúben? Não é porque Rúben era o mais velho, merecia desconfiança, não. É porque ele não sabia o que é perder alguém que ama. Judá tinha perdido um filho. Para você, Judá, eu vou liberar. Porque você sabe o que é perder um filho. Então você sabe a dor do que é eu perder o meu segundo filho. Porque o primeiro eu já perdi, José. E agora não quero perder Benjamim. Deus não abre mão de você. Os planos de Deus vão acontecer na tua vida, meu irmão. Você só precisa ter a atitude que Jesus teve. E se você fizer a atitude que Jesus teve junto ao gadareno, pode anotar o que eu estou lhe dizendo. Vai haver milagre na sua casa, vai haver milagre na sua história, e tudo que é demônio vai sair em retirada. Foram então liberados Benjamim para ir com eles. José contou, é 1, é 2, é 3. Deus não dispensa ninguém. Deus não dispensa ninguém. Você pode ter o defeito que você tiver. Você é um vaso de valor na mão de Deus. Quando ele contou os 11, agora sim. Eu sou José. Eu sou José. 14 anos. 14 anos. Preso. Injustamente. Acusado do que não fiz. A cidade de Gadara, não há nenhuma outra referência na Bíblia Sagrada sobre esta cidade de Gadara. Até porque era uma vila de Decápolis, era uma das vilas. Decápolis quer dizer 10 cidades, era uma das 10. A fama dessa cidade não era nada boa por conta desse gadareno, possuído por demônios. Dizem que uma andorinha não faz verão, nesse caso fez. Porque a cidade ficou famosa, os turistas, os guias e outros mais, se tivessem que passar por Gadara, eles desviavam o caminho, mas não passavam por lá, com medo, por conta
homem que estava possuído, que carregava um fardo, um jugo pesado, uma cidade com um jugo pesado, se tornando uma cidade emblemática, como se tivesse uma tarja preta, proibido entrar nessa cidade. Costumo até dizer que tem uns contadores de piada que dizem assim: a cidade de Gadara tinha uma placa, bem-vindo, atrás dela já estava dizendo, volte sempre. A vontade de ir embora logo daquela cidade. Uma cidade completamente emblemática, possuída e malquista por conta desse gadareno. Olha o que o diabo faz, querido. Olha, ele envolveu toda uma cidade. Algo inconcebível ao nosso intelecto. Uma anomalia. Nada tão exorciso tinha de igual modo como naquela cidade de Gadara. Mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível ao Senhor. Eu não sei qual é o problema que tu estás passando. Creia, nada é impossível para Deus. Ele é Deus que pode reverter o diagnóstico da tua vida. Ele pode reverter o quadro clínico da tua vida. E nesta noite, algo diferente vai acontecer antes de você chegar na sua casa. Quantos creem, podem comigo dizer glória a Deus? Vamos lá. De repente, Jesus chega a Gadara e pergunta: qual o seu nome? Ele poderia responder: meu nome é A, ou é B, ou é C. Não, ele não podia dizer um nome apenas, porque eram uma legião de demônios em um homem só. Ele andava nu, desesperado, correndo pelas ruas. A cidade já estava vendo aquela situação cada vez pior. O camarada dormia em sepulcro, deitava-se com defuntos. Um homem completamente dominado pelo poder do mal, das trevas. E interessante que legião, queridos, é uma contagem romana. Uma legião, ela é composta de 6.000 soldados. Uma legião é uma contagem de um exército militar romano, que seriam em torno de 6.000 soldados. Ou seja, sobre a vida deste homem estava 6.000 demônios. Um só já dá trabalho. Imagine 6.000 demônios. Olha a crueldade, olha a perversidade do nosso maior inimigo, inimigo da igreja, que é Satanás. Ele vivia andando para lá e para cá, nu, dia e noite, diz a palavra do Senhor. Ele não parava de servir ao diabo. Enquanto muitos hoje ficam fazendo ondas para servir a Deus, fazendo mimo para servir a Deus. Ele trabalhava dia e noite fazendo a vontade do diabo. E nós, às vezes, fazemos mimo para vir à igreja. Às vezes nos magoamos por coisinhas tão mínimas. O pastor não me deu oportunidade, também não canto mais. Mimo. Se eu não tocar, ninguém toca. Peraí, você está pensando que você é insubstituível? Eu vou falar o que o Espírito de Deus manda falar. E não é só aqui não, é onde Deus me mandar. Então tem muita gente com mimo. Deus também não está brincando de ser Deus. Os atributos dele é justiça, amor e graça. Mas ele fazia
todos os deleites de Satanás. Todos os deleites. Devido a tanto demônio que estava sobre ele, que ele chegava a desfalecer. E se deitava dentro dos sepulcros com os defuntos. Olha que absurdo, igreja. Olha o estado calamitoso desse rapaz. E ao ver as pessoas, quando ele via as pessoas, ele se flagelava. Ele se feria com pedras. Eu imagino esse homem, se nós tivéssemos oportunidade de vê-lo, eu acho que nós correríamos de medo, de receio, de passar aquilo ali para nós. Não me importa como você está, Jesus não vai te abandonar. Não tem ninguém perfeito aqui, a começar do altar à nave da igreja. Não tem ninguém santo aqui, porque no dia que alguém se achar santo e for para uma igreja que se diz perfeita, ele é o primeiro a destruir a igreja, a contaminar a igreja, porque não tem ninguém perfeito, não tem igreja perfeita. Agora, é preciso entender que a cidade já não estava suportando esta situação. Ei, nós temos que dar um basta. Satanás não pode estar dando brado dentro da minha casa não. Que história é essa? Satanás não tem que estar ditando as regras na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos. Não. Não, senhor. Não é ele que dita dentro da minha casa. Quem dita dentro da minha casa é o Senhor, nosso Deus de Israel. Mas a cidade, comovida pela situação dele, tomou uma atitude. Tiveram 2 planos e nenhum deu certo. 2 planos e nenhum deles deu certo. Está no texto, está em Marcos. Primeiro, eles cercaram, eles colocaram correntes de grossa espessura em forma de elo, enquanto ele estava desfalecido de tanto cansaço de demônio no corpo. Mas quando ele estava prestes a despertar, os demônios rompiam as correntes e ele voltava pior do que antes. A cidade não desistiu. Vamos mais uma vez. Agora não mais com corrente de elo. Nós vamos amarrar ele com barra de ferro, dando volta no corpo dele. Cobriram ele com um pano e depois rodaram ele com barra de ferro. Nem essas barras de ferro puderam conter os demônios que estavam. Olha a situação deste homem. Se alguém está preso no vício, Jesus liberta. Se alguém está triste, Deus alegra o coração. Se alguém está fraco, Deus fortalece. Se alguém está abatido, Deus faz erguer a cabeça. Mas não desista. Mas quando os demônios reativaram, eles despedaçaram os grilhões. A cidade saiu da perspectiva de incomodado para acomodados. Vou repetir. A cidade estava o quê? Incomodada. Repitam comigo, incomodada. Quando fizeram as 2 tentativas e viu que não deu certo, eles então ficaram o quê? Acomodados. O que tem de crente acomodado não é brincadeira. Já aceitou o pecado, peca como se o pecado não influenciasse em nada.
xinga como se isso fosse natural, ofende as pessoas como se fosse normal, desobedece e desonra o pai e a mãe como se fosse normal. É a única promessa de morte dada por Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem. Se não honrar, o que poderia viver tanto, vive menos. Deus quer que nós saiamos do acomodismo. Pudera ter culto todos os dias, ainda valia a pena. E olha que os cultos é 2, 3 vezes por semana. E ainda tem gente acomodada. Hoje eu não vou. Ué? Não, porque agora tem culto na TV, tem culto no rádio. E quem disse para você que esse culto no rádio e o culto na TV é para você? É para alcançar quem não vai à igreja. Porque a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. O diabo começa jogando, sabe o quê? Esse tipo de setinha. Olha, isso aqui, ó, não precisa ir hoje não. Hoje tem um pregador. Não, o pregador é para alcançar quem você não alcança. É esse o objetivo da TV e do rádio. É alcançar quem eu e você não alcançamos. Agora vamos caminhar. 2 tentativas. Incomodados. Tentaram. E agora viu que não tinha jeito. Ficaram o quê? Acomodados. Ficaram acomodados. Existem pessoas aqui nesta noite que estão tentando resolver alguns problemas da vida. E estão aqui atrás de uma resposta. Só Jesus tem a resposta para você. Só Jesus. Você já tentou de todas as maneiras. Já fez de tudo. E não tem conseguido ter a resposta que precisa. Nesta noite, tem um segredo que Deus vai revelar a nós nesta noite. Se você fizer o que Jesus fez, você vai ver a mutação, o que Deus vai fazer na tua história. Ele vai mudar a tua família. Ele vai abençoar tudo que é teu. Porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Vamos caminhar. Já quero começar a terminar. O maior erro que nós temos hoje, sabe o que é? É se acostumar, se acomodar. Não, Deus está comigo. Até acomodar com Deus está errado. Se acomodar com o diabo está ruim, acomodar com Deus também está errado. Não, eu já sou crente, eu vou à igreja quando dá. Acostumar, isso não é de Deus. Os serafins que voavam por sobre o altar de Deus adoravam ao Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos batiam asa, os anjos voavam na presença do Senhor. E quando os demônios que estavam naquele homem, diz a palavra do Senhor que quando Jesus colocou a planta do pé no ambiente que os demônios maltratavam aquele homem, os demônios tremeram e temeram a presença do Filho de Deus. Quando Jesus chega no ambiente, ele tem que mudar. Jesus, quando entrar na tua casa, o ambiente tem que ser diferente. Não pode ter música mundana, não pode ter pornografia, não pode ter palavrão, não pode ter briga, porque a Bíblia diz que confusão, o diabo está nele. Onde tem confusão, contenda, Satanás está nele. Nesta noite o Senhor está te dando autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Porque onde há contenda não há a presença do Espírito Santo.
boca que louva não pode fazer uso para outras situações. Ou é ou não é. Chega de um cristianismo falido, crente vulneráveis. Nós precisamos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está à procura dos que assim o adorem. Agora eu preciso dizer para você que da mesma maneira que os santos adoravam o Pai, eu e você temos que adorar o nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não somente a casa, a igreja, mas a minha casa também está cheia da glória de Deus. A minha casa também precisa estar cheia da glória de Deus. Alguém que chegar ali vai encontrar um ambiente, porque uma coisa, querido, uma coisa é fazer papel de bom marido na igreja, negócio é saber se é bom marido em casa, negócio é muito bom e muito fácil ser esposa na igreja, eu quero ver se é boa esposa em casa, é muito bom ser jovem na igreja, saber se dentro de casa é jovem, que obedece o pai e a mãe. Pastor, eu pedi para o senhor me convidar, não, né? Então o senhor me convidou. Deus sabe o que está fazendo. Os porcos disseram: olha, e agora o que o senhor vai fazer com a gente? Você vai voltar para o lugar de onde veio. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua casa não é para ter desemprego. Quem está tentando impedir o emprego para você tem que voltar de onde veio. O diabo está tentando destruir o seu casamento. Não aceite isso não. O diabo tem que voltar de onde ele veio, que é nas trevas exteriores. Eles voltaram para os porcos. Tem algum problema comer carne de porco? Não tem nenhum problema. Mas naquela época, lá em Israel, era imundo comer carne de porco. Era costume, é questão transcultural. Não vamos entrar nesse mérito. Mas não podiam comer carne de porcos. E tem um detalhe. Por que eles voltaram? E por que eles possuíram os porcos? Por que não possuiu galinha, um jumento, um outro bicho qualquer? Por que os porcos? Porque porcos não conseguem olhar para cima. Porcos não conseguem erguer a cabeça. Porcos só olha para cá, ó. Só no ângulo. Só nesse ângulo. Quem está na minha frente. Eu quero quem está na minha frente. É isso que Satanás trabalha. Eu quero sempre quem está na minha frente. Eu quero saber quem é. O diabo quer atingir você, que está diante dele. Mas só estamos diante dele se dermos legalidade para ele. Que se não dermos, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não pode contra um adorador. Ele não pode contra um escolhido de Deus. E assim foi. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus colocou a planta do pé, autoridade, a visão de João, a visão que João teve lá na ilha de Pátimos, quando ele viu a visão escatológica do fim dos tempos, que ele viu o Senhor, ele viu os pés do Senhor como latão reluzente. Autoridade. Sabe o que Deus está mandando dizer para você nesta noite? Você, antes de chegar na sua casa hoje, coloca a planta do seu pé na entrada da sua casa e diga assim: todo o poder das trevas, todo demônio de que ordem seja, se é pilantra, cadeado, sem cadeado, seja lá o que for, sai da minha casa. Sai dos meus filhos, sai do meu trabalho, sai da minha vida. Quantos vão fazer isso? Quantos vão fazer isso nesta noite? Antes de chegar na tua casa. Opa, eu ouvi hoje a pregação que dizia que quando Jesus colocou o pé, a planta do pé, no lugar onde estava o demônio, ele se inclinou e adorou ao Senhor. Até o mal tem que se inclinar diante da vida de um adorador.
Jesus nos ensina dizendo: sede santos, como eu sou. É como se estivesse dizendo: faça o que eu fiz e serás abençoado. Eu começo a terminar. Que só consegue ver o nível do alcance é quem não consegue olhar para o alto. Nesse ângulo eu só consigo enxergar artistas, ídolos, atores que comem feijão e arroz igual nós. Não posso perder um show da Madonna. Olha o ângulo da visão. Não posso perder da Lady Gaga. Não posso perder o show de Zezé de Camargo. E Jesus fica onde? Onde entra aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário pelos nossos pecados? Eu oro para Jesus salvar todos eles. Não pensem vocês que eles são meus inimigos, não. Meu inimigo é o diabo. São almas preciosas. São vidas preciosas. Todos esses cantores. Agora eu lamento dizer que se não aceitarem Jesus como seu Salvador, perderão a eternidade com Deus. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, fama, sucesso, estrelato, muito dinheiro, se nada daqui vai levar? O que adianta uma vida inteira na terra sem Deus e querer viver uma eternidade com Ele no céu? Quem não vive com Ele aqui não é digno de viver com Ele lá. É duro, mas é a verdade. Este homem foi liberto. O inacreditável aconteceu. O impossível aconteceu. Que ninguém dava nada por ele, passaram a dar valor. Porque como qualquer um de nós diríamos o que ele disse para Jesus: ei, depois de liberto, a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como os anjos que louvavam a Deus com liberdade, ele então disse: agora você está livre, você está liberto, possuído pelo milagre e a glória de Deus. Ele olhou para Jesus e disse: deixa eu te seguir, deixa eu estar do teu lado, deixa eu sentir o teu perfume. Eu não quero perder o Senhor de vista. O que o Senhor fez na minha vida hoje não tem explicação. Não há como não chorar, queridos. Você só está aqui nesta noite por causa da misericórdia do Senhor. O inimigo está tentando de todas as maneiras destruir com você, acabar com a sua vida, tirar você do mapa da terra, tirar o seu localizador. Ele está fazendo de tudo para destruir você, e você parece que ainda não entendeu. Enquanto ele veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Volte aos caminhos do Senhor. Se não estás sendo como deveria ser, então trate de buscar mais a Deus, leia mais a Bíblia, ouça mais louvores a Deus, vá para a igreja, não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor, aproveite a oportunidade, fale de Jesus para alguém, diga para alguém o que Jesus fez na tua vida. Semieis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Primeiro o Senhor manda em Jerusalém. Por que Jerusalém? Primeiro é na minha casa, depois outros lugares. Se Deus quiser te levar para a janela 1040, quiser te levar para os países muçulmanos, glória a Deus, você passou por Jerusalém, você passou pela sua casa. Sabe o que Jesus disse para esse homem? Ei, não dá.
Eu preciso de você aqui. Porque acreditem, os criadores de porcos lá expulsaram Jesus da cidade. Jesus fez um milagre sobrenatural na vida do gadareno e ainda expulsaram Jesus de lá. Quer dizer, nem com milagre visível, pleno, extraordinário, sobrenatural, ainda assim saiu. Expulsaram Jesus. E o gadareno: deixa eu seguir o Senhor. Quem é que não gosta, né? Eu não ia perder tempo. Jesus, eu estou na tua cola, eu engraxo o sapato, eu seguro a sua maletinha. É igual eu faço com o pastor William. O pastor William pensa que eu não oro por ele. Eu estou grudado no pé do pastor William e da pastora. Não esquece de mim não, eu estou sempre aqui. Eu gosto de vir aqui, eu amo essa igreja. E aí, igreja, sabe o que aconteceu? Jesus disse: não dá para você ir comigo. Você tem uma missão. Jesus já levantou o missionário. Já fez aquele homem que ninguém dava nada por ele. Primeiro vestiu uma roupinha. Eu imagino que ele deve ter ficado elegante. Eu acredito que ele deve ter feito a barba, né? Não é igual eu assim, barba. Deve ter feito o cabelo e tal. Chegou gatinho para Jesus. Não dá para você ir comigo. Eu preciso de você aqui, no território de guerra. Eu preciso de você num ambiente que ninguém acreditava em você. Você vai fazer a diferença no lugar onde ninguém acredita em você. Ei, se Deus lhe trouxe para esta congregação, é aqui que Deus quer você. Não fique batendo perna atrás de profeta por aí não, porque você vai ouvir o que não quer, o que não deveria ouvir. Porque o que tem de profetada por aí, meu irmão, é coisa de fora do limite. Ainda mais profecia a tira gosto. Deus está me mostrando que alguém aqui está com dor de cabeça. Claro, não é possível que 30 pessoas não tenha um que não esteja com dor de cabeça. Profecia é isso aqui, ó, Bíblia sagrada. Igreja que tem Bíblia, como essa igreja aqui, tem Bíblia. Eu não sou contra a profecia não, mas profecia que fala versículo da Bíblia não é profecia, porque a Bíblia já fala. Eu vou repetir a Bíblia. A Bíblia diz não usar vãs repetições. Profecia é assim, é isso que eu estou dizendo. Deus vai abrir aquela porta, tal, assim, assim, assim. Ah, eu creio. Porque a pessoa não me conhece, nunca me viu, nem sabe quem eu sou. A maior profecia está aqui, ó, a palavra de Deus. Você vai agora, sabe para onde? Você vai lá para a sua casa. Primeiro você vai começar em Jerusalém. Vai lá para a sua casa e diga para os seus familiares o que eu, Jesus Cristo de Nazaré, fiz na tua vida. Seja testemunho de Deus na tua casa. Seja exemplo primeiro na tua casa. Ninguém é missionário sem primeiro ser exemplo dentro de casa. Você pode ter partitura musical decorado. Verdadeiro adorador, ele começa dentro de casa. Você pode conhecer de Bíblia capa a capa, hermenêutica, homilética, meleca, inheca e o que tiver de inheca. Você pode saber de tudo da Bíblia. Se você não for luz e cheio da glória de Deus dentro de casa, você não está preparado para o campo missionário. Eu termino dizendo aqui. Quando ele chegou em casa, eu imagino a surpresa da família. Eu acredito que teve gente lá que falou até em mistério. Quando olhou para ele e disse: não acredito, filho. Eu imagino a mãe daquele jovem. Até a mãe já não tinha mais esperança. Talvez tenha levado ele, talvez para um terreiro de umbanda, talvez tenha levado ele para Seixonoye, talvez tenha levado ele para um monte de coisa e nada mudou. Só quem muda a nossa vida é Jesus, não é placa de religião que muda. Quem muda a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. E Deus está dizendo para mim e para você: ei, começa.
vai começar o teu milagre agora, dentro da sua casa. Porque hoje você vai chegar em casa e vai colocar a planta do teu pé e vai dizer assim: Satanás, da separação, da raiva, do ódio, do rancor, da discussão, da falência, da pobreza, da miséria, de tudo que não presta, e disso e daquilo, desemprego e não sei o que, de ódio, de rancor, sai! Libertação para minha casa. Não vai começar por outra pessoa, vai começar por você, que até então era brinquedinho de Satanás. Ele fazia o que queria. Agora você é vaso escolhido de Deus, instrumento nas mãos de Deus. E aí você poderá dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou em casa, aquela surpresa, lá vem os vizinhos. Fulana, não é aquele rapaz que sai correndo doido de espírito pela rua? Mulher, não é que é ele? É ele mesmo. Gente, como ele é bonito. Talvez até uma solteirinha já bateu o olho e diga: opa, está na mira, está todo no foco. Caramba, que coisa linda. Jesus faz coisa extraordinária, igreja. E com certeza, se toda a cidade encontrou um meio para tentar prendê-lo, toda a cidade está sabendo que Jesus Cristo o libertou. A igreja de pés. Rima na show de canta lá. Deus de mistério. Eu quero fazer uma oração nesta noite, com a permissão dos meus pastores. É bem verdade que o inimigo não brinca de ser quem ele é. Mas ele não vai fazer você de ventrílico. Ele não vai fazer eu e você de fantoche. Na minha casa não. Na minha vida. Mas Deus está dizendo: ei, eu quero fazer um milagre na tua casa hoje. Eu vou convidar que venha na frente, se possível puder tirar esse. Por gentileza, por favor. Futuro pastor, futuro obreiro, futuro diabo, futuro um bocado de coisa. Recebe, recebe. Olha, escute. Olha aí, tá vendo? Já está na mira. Escute. Não precisa ser santo para achar que não tem problema. Até mesmo buscando santidade a gente tem problema na vida. Porque os problemas não vão acabar. A diferença é que na nossa casa ele não faz mais a gente de besta. Na nossa casa não. Então eu não sei. Deus me fala que há alguém, há vidas aqui que está precisando urgentemente. Mas é urgente. Se o seu caso não é urgente, não venha. Mas se é um caso urgente, você precisa de uma resposta urgente de Deus. Eu convido você que saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Caso urgente. Uma doença talvez até incurável, um problema de desemprego, ou talvez porque está afastado dos caminhos do Senhor. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus? Tem alguém aqui? Nesta noite, pode dar um sinal comigo assim? Alguém que esteja afastado da igreja? Se tiver e não quiser, faça isso agora no seu particular. Diga assim comigo: olha, Senhor, eu quero te aceitar como meu Salvador. Se com Jesus o diabo pensa que pode brincar com a nossa cara, você imagine sem Jesus. Então creia que nesta noite você é vaso escolhido de Deus. Então no seu particular agora, vai dizendo para Deus: Senhor, me receba como teu filho amado. Receba o meu lar, receba a minha família, receba. Deus tem milagre. As irmãs que estão aqui na minha frente, nossa irmã aqui, nossa irmã,
Só tem o nosso irmão aqui. Quando chegar em casa, faça isto mesmo. Isso aqui não é meninice, isso aqui não é sensacionalismo, nada disso. Até porque eu nem gosto. Não sou chegado nesse negócio de muita coisinha, não. Mas Deus está mandando dizer para vocês hoje. Quando chegar em casa, abrir o portão. Não precisa ser o pé direito e a esquerda também não. Isso aí é superstição. É o que Deus coloca, sentindo o seu. Pode ser o direito, pode ser o esquerdo, pode ser os dois. Eu não sei se você vai entrar na casa assim, pulando, né? Não tem problema. Mas quando colocar a planta do pé, faça isto. Diga: Senhor, eu repreendo da minha casa toda a armação do inimigo, toda cilada de Satanás, toda a intenção dele sobre a minha vida e da minha família. A partir de agora, quem habita na minha casa é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Tome posse, toma posse, meu querido. Toma posse. Deus está falando contigo. Deus fala contigo. Deus tem vitória para o lar de vocês. Deus tem vitória, Deus tem vitória, Deus tem vitória. Nós vamos orar. A igreja, estendo as mãos aqui, por gentileza. Estendo. Meu querido, vem cá. Eu senti que você vai fazer a oração. É você, vem cá. Você vai fazer a oração. Quando eu orar, Feche vossos olhos, amém, meus queridos irmãos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite, meu Deus do céu, tudo aquilo que esteja na vida de cada irmão, que o Senhor repreenda. Tudo aquilo, Pai, que esteja desmaliciando em sua residência, em sua casa, Senhor Jesus, que o Senhor caia por terra agora, Deus amado. Tudo aquilo que, meu Deus do céu, esteja os afastando da Tua presença, Deus. Todo aquele mal que esteja repreendendo em sua própria vida, que o Senhor traga a libertação, Senhor Deus, traga a cura, Pai amado. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha trazer o discernimento para cada irmão. E junto ao discernimento, Pai, a graça que o Senhor nos deixou, Deus amado, para que nós possamos, Deus, reconhecer aquilo, Pai amado, que mais importante para a nossa vida, Jesus amado, que é a Tua presença, Deus amado, que sem Sua presença, Senhor Deus, nada podemos ou fazer, nada poderemos e nada acontecerei, Deus. A Tua glória, Deus amado, nós agradecemos em nome do Teu Santo Espírito de Deus. E as palmas louvam o Senhor Jesus.